E aí, galera! Começando mais um update de atualidades. O Enem está chegando. Galera está aí cada vez mais apreensiva. Eu estou aqui de volta ao vivo. Ao vivo, são 19 horas e 9 minutos, mais ou menos. E para mais um update e o último da série, o último deste ano. Estou já aqui com saudades da galera do Enem. Foi um ano muito legal, foi a minha estreia aqui no QG do Enem. E eu espero que ano que vem eu volte, né? Então, por favor, se você gostou, faça campanha para que eu continue. Se você não gostou, morra. Morra, né? Mas se você gostou, por favor, me ajude a ficar. Mande cartas para a direção do QG, diga que você gostou. Se você não gostou, você minta, tá ok? Bom, gente, programa de hoje, aula de hoje, eu trouxe alguns assuntos que eu acho interessantes falar também sobre a China, sobre a descriminalização das drogas, um tema que também está sendo muito discutido no mundo inteiro, e também sobre a Argentina, não é nenhum vínculo com as drogas, tá vendo? O Marcos aqui, maldoso, aqui do estúdio, né, meu diretor atual, do momento de hoje, falou, tá ligando a Argentina com as drogas. É preconceito do Marcos. Na verdade, falarei sobre a questão argentina, a crise argentina e, finalmente, o petróleo. Então, são os temas que hoje irei discorrer para os meus queridos alunos, meus queridos pupilos, meus queridos que vão fazer Enem. Tá legal? Vou fazer todo mundo Enem. Bom, galera, o programa de hoje tem esses assuntos, beleza? Quem mandar a pergunta aí, por favor, participe. Na aula passada, eu acabei não anunciando as bolsas, mas depois... já escolhidos aqui quem ganhou, o QG do Enem está também contemplando com bolsa. Hoje eu acho que não tem mais, né? Porque hoje é o último encontro. Tem alguma informação, diretor? O diretor não tem informação. Ok? Então estamos aqui chegando ao final. Vamos começar então de trocar a câmera aqui para a câmera. Vou falar hoje então primeiro sobre esse assunto. Vamos para o slide, vamos lá. Primeiro assunto, aí a capa, né? A minha capa sobre a China. Galera, muito importante dizer isso. Vou dizer aqui olhando pra vocês. Galera, China é bom abrir o olho. Troca pro slide. Piadinha sem graça. A China, eu queria contar a história da China desde o início. E o início foi o Big Bang. Quando soube a explosão cósmica, os meus chineses surgiram. Porra, contar a história da China toda vai demorar. A China é o seguinte, galera. A China, no século XIX, vocês sabem, foi alvo do interesse imperialista das potências imperialistas, especialmente o Reino Unido, a Inglaterra, que travou com a China a famosa Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio foi uma guerra no século XIX, na década de 40, né, a primeira delas, entre 1840 e 42, e que provocou a abertura da China. A China era um país muito fechado ao mundo inteiro, né, especialmente ao Ocidente, mantinha apenas um porto, o tempo, Marcos, em contato com o Ocidente, que era justamente o porto de Cantão, e depois a China foi obrigada a se abrir em vários outros portos, né? Ou seja, a China acabou sendo escancarada após tratados desiguais, né? Tratados feitos diante da derrota militar, e a China acabou se abrindo completamente. Hoje a China é uma potência cada vez mais econômica, uma potência política, uma potência mundial. Hoje é a segunda maior economia do mundo e cada vez mais avança em relação ao primeiro lugar. Tem uma economia que mais cresce no planeta e um país que realizou uma série de reformas econômicas no final dos anos 70, início dos anos 80, e que tem hoje resultados extraordinários. É bom lembrar que a China são dois países, na verdade, né? Você tem a China capitalista, a China que avança, a China da prosperidade, e ainda existe uma China atrasada, uma China rural, uma China com, inclusive, medidas e características socialistas, e, de certa maneira, uma China que contrasta com essa China tão avançada, tão evoluída, que a gente tem visto cada vez mais. De cidades maravilhosas, de avanço tecnológico e tudo mais. O que eu queria mostrar para vocês, como primeiro ponto desse nosso updating, é justamente como a China, em que momento a China começa a avançar para esse capitalismo todo. E a Guerra do Ópio, no século XIX, fez com que a China ficasse de joelhos
diante do interesse estrangeiro, diante do interesse de fora. E no século XX é que a China começa a recuperar a sua soberania, a sua autonomia. E um exemplo disso, vou para o slide agora, foi quando houve a proclamação da República na China. Esse brasão que está aparecendo é o brasão da República, e esse que aparece é o primeiro presidente da China. Esse é o senhor Sun Yat-sen, foi presidente de 1911 até 28. E o segundo foi o senhor Chiang Kai-shek, que aparece aí, que governou de 28 até 49. Inclusive, essa bandeira aqui é a bandeira do primeiro partido que governou a China após a proclamação da República. É o Partido Nacionalista, chamado de Kuomintang. Esse partido é o Partido Kuomintang. Uma curiosidade atual, né, uma informação atual, é que em 1949, quando o Partido Comunista chega ao poder, o Kuomintang, alijado do poder, né, retirado do poder, ele vai governar uma ilha vizinha, chamada Formosa, e que hoje é conhecida como qual nome? Hoje é conhecida como Taiwan. Então é uma coisa muito atual e muito interessante, que é o seguinte: hoje nós temos duas Chinas. A China continental, a China governada pelo Partido Comunista, que desde 49 está no comando do país, e a ilha vizinha, Taiwan, que a China continental chama de província rebelde. Né? Então você tem a China insular e a China continental. E são dois países, né? O Taiwan não é reconhecido pelo mundo ainda, é considerado ainda um processo em transição, mas são dois países rivais. Tanto é que em 2014, depois de muitos anos sem nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de diálogo, houve uma reunião, se eu não me engano, em fevereiro, entre China e Taiwan, para tentar parar as arestas e melhorar a relação entre eles. Isso é um tema interessante de geopolítica, né? A questão de Taiwan. Mas, voltando ao slide, o primeiro dirigente da China comunista foi esse que aparece, que foi o Mao Tse-tung. Né? Vai aparecer o nome aqui escrito, eu acho. Aí. Mao Tse-tung, que governou de 1949 até 1976. Mao Tse-tung. Ele é que introduz a reforma socialista, né, / comunista na China. Tratemos socialismo e comunismo como sinônimos, que não são. Né? Aí depois vem o cara que vai começar a abertura na China, que é o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi o sujeito que introduz as reformas na China. Esse vai dirigir a China de 76 até 1997. 7697. E é justamente o Deng Xiaoping que começa a realizar as reformas na China no sentido de abertura, no sentido de introduzir a abertura econômica, mas não política. Isso é muito bom você ter a exata noção. A China se abre economicamente, mas politicamente se mantém fechada na ditadura do Partido Comunista. Ainda o que impera na China é o centralismo, o autoritarismo do Partido Comunista, que é o que manda na questão política, né? Não tenha dúvida nenhuma. Do ponto de vista econômico, a China viveu dois grandes momentos muito importantes. Entre 1977 e 1979, foram realizadas foram feitas as primeiras ZEEs, que vêm a ser as Zonas Econômicas Especiais, aonde a China introduz o capitalismo em cidades litorâneas para justamente testar esse sistema e, aos poucos, ir modificando a sua economia como um todo. Então, 77 e 79 foram muito importantes as ZEEs. E em 1984, a criação do programa das 4 modernizações, que é quando a China investe em 4 setores prioritários, né? Que foi justamente a indústria, a agricultura, defesa e ciência e tecnologia. A partir daí, a China deu um pulo, né? Um salto. Mas, repito,
Economia é uma coisa, política é outra. Apesar dessa transição para o capitalismo na economia, na política, um dos episódios mais marcantes no governo do Deng Xiaoping foi o massacre da Praça da Paz Celestial, que aconteceu em 1989 e gerou uma cena famosíssima dos tanques, onde inclusive um professor universitário parou os tanques. Os tanques foram para o lado, ele foi para o lado, os tanques foram para o outro, ele foi para o outro, e uma cena realmente que marcou o século XX. Ah, professor, não lembro dessa cena. Você é uma criança, você é um baby. A minha gola estava errada, você não fala nada, né, Marcos? Pô, agora que eu tô vendo no monitor. Pô, pelo amor de Deus, tem que ser estilista, cara. Pô, presta atenção. Então, essa cena, vou mostrar no slide. Vamos, slide, sem bobagens. Aqui antes, as ZEs, reparem os senhores, que as cidades chamadas também de cidades abertas, as ZEs, elas foram criadas no litoral. Porque o propósito aqui era justamente produzir, empresas estrangeiras vieram para cá, e o objetivo era exportar. Né? Então, capital americano, capital europeu, capital até japonês, de chineses que estavam ricos no exílio e voltaram. O propósito era produzir aqui e vender para o mundo, né? Inundar com esses produtos. Na época, o mercado interno da China não era dos melhores. Mas hoje a China tem um mercado cada vez mais evoluindo, né? Cada vez mais rico, e todo mundo quer investir na China, né? Assim, é óbvio que hoje você encontrar um mercado chinês, vender produtos na China é maravilhoso, né? Você imagina 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, porra, né? Imagina se você produz brigadeiro, o chinês passa a gostar de brigadeiro. Porra, tu tá bilionário, cara, tu tá rico pra caramba. Então o nego tá tentando cada vez mais entrar na China, porque é interessante, né? Economicamente. Voltemos aos slides. Aqui, por exemplo, vou passar aqui. Aí a China, o programa das 4 modernizações, que a China investiu nesses 4 setores: indústria, que eles chamam de Zhonghai, agricultura, que eles chamam de Zhonghai, ciência e tecnologia, que eles chamam de Zhonghai, e forças armadas, que eles chamam de Hu. Ok? Então aqui os 4 setores que a China investiu, e cada vez mais fazendo essa piadinha sem fala, gastando aqui, fazendo gastos militares, especialmente na Marinha, né? Das Forças Armadas aí, a China tem investido especialmente na Marinha, porque a China tem várias ambições insulares, né? As brigas que a China tem com países aí são ilhas. Vide a briga que a China tem com o Japão, onde eles disputam umas ilhas chamadas Senkaku. Os japoneses chamam de Senkaku e os chineses chamam de Diaoyu. Ok? Então é a questão hoje importante aí de animosidades entre a China e o Japão, que não são rivalidades recentes. É bom lembrar que China e Japão são rivais antigos, né? Vide a própria Segunda Guerra Mundial, onde o pau comeu entre eles, não é verdade? Vamos aqui voltar para os slides. Aqui, esse aqui, olha que cidade maravilhosa. Essa é Shenzhen. Shenzhen é uma ZE. Curiosamente, não sei porque ela me lembra Petrópolis, onde eu morei muito tempo. Lembra nada, cara. Porra, Petrópolis é atrasadaço. Quer dizer, é antiga, né? Cidade pequena. Aí os prédios maravilhosos, os prédios céus, né? Shenzhen. Aqui, olha a China futurista, né? Tudo a China hoje, coisas maravilhosas. Isso aqui é o Ninho do Pássaro, né? Feito nas Olimpíadas. A maior ponte do mundo sob o mar. 100 quilômetros. 100 quilômetros. E esse aqui, galera, é o aeroporto da China. Esse aeroporto, parece uma nave espacial, né? Na foto, você não tem noção do que é isso ao vivo. Eu também não sei, mas enfim, né? Deve ser um lugar maravilhoso. Eu não tive oportunidades, né, de ir, mas diz que é um lugar lindo, né? Agora, nem tudo são flores. Nem tudo são flores, é só para lembrar os senhores que em 1989... Opa, peraí que eu botei errado aqui, apertei errado. 1989, houve um massacre da Praça da Paz Celestial, que foi justamente o episódio em que o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, visitava a China, e o Gorbachev era aquele que fez as reformas econômicas e políticas chamadas de Perestroika e Glasnost, né, as reformas chamadas Perestroika e Glasnost,
E essas reformas foram importantes, por quê? Porque, no caso ali, quando o Gorbachev visita a China, o povo fica estimulado a também participar desse momento de primavera russa, de abertura soviética. E aí eles saem às ruas pedindo a abertura e o governo da China manda os tanques, milhares de pessoas são feridas e mortas, né, presas. Então foi um momento muito dramático e essa cena, você é muito jovem, mas certamente você deve ter visto já em alguma fotografia ou a próprio vídeo. Isso é uma cena muito famosa, né, que marcou o século XX, que o historiador Eric Hobsbawm chama de A Era dos Extremos, né? Tem um excelente livro sobre isso, beleza? Vamos lá então, vamos lá. Aqui, né, essa câmera? Ou não, essa aqui. Vamos para o slide. Aqui, 25 anos após massacre da Praça da Paz Celestial, tema ainda é censurado na China. Olha que interessante, né? Matéria de junho desse ano. Essa aqui é até uma estudante japonesa, né? Repetindo a cena lá no Japão, criticando a China. Mas na China mesmo não é difícil de fazer esse tipo de protesto, né? Esse aqui é a terceira geração de dirigentes comunistas, Jiang Zemin. Esse ficou de 1997 até 2003. Foi justamente no governo dele, em 2003, que a China foi para o espaço. A China é apenas o terceiro país do mundo a mandar uma tripulação para o espaço, né? A China ficou atrás de quem? Primeiro da União Soviética, que mandou o cosmonauta Yuri Gagarin, e depois os Estados Unidos, que foram os segundos, né, a mandar a tripulação para o espaço. A China é o terceiro. Há quem diga que o quarto lugar vai ser da Índia, né, que ainda está se preparando para entrar na... É curioso que a Índia não tem nem privada, né, e vai mandar um homem para o espaço. Né, resolve primeiro o problema da privada, né, do saneamento, né, depois manda alguém para o espaço. Né? Ah, o brasileiro que foi para o espaço. Não, o brasileiro, ele foi pela Agência Espacial da Rússia. Ele não foi por um foguete brasileiro. Até porque ter um brasileiro para encarar um foguete brasileiro, assim, eu não vou. Eu passo, repasso, vou para a prova, né? Vou pagar. Porra, eu vou encarar um foguete brasileiro. O americano explode, os Challenger, motherfucker da vida. Imagina o nosso, né? Qual seria o nome do nosso foguete? Sei lá, né? Sucatão 2, né? Não vou mesmo, pô. Tá maluco. Pode rir, Marcos. Aqui é a quarta geração do presidente Hu Jintao. Hu Jintao e do primeiro-ministro Wen Jiabao. Não confunda. E aqui, esse aqui ficou de 2003 até 2013. E a atual geração, a quinta geração de dirigentes comunistas, comandada, quinta geração, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, e esse é o atual, o bilionário, o sorridente, agora que eu aprendi a mexer com essa canetinha, eu tô adorando, o sorridente Xi Jinping. Xi Jinping, né, que tem a bela esposa chamada Peng Liyuan, que tem problemas dentários, tá? Tem problemas dentários, tá aqui. Agora que eu aprendi mexendo essa caneta, eu tô que nem uma criança. Esse aí, galera, é o novo casal, né, presidencial. Ela é cantora de óperas clássicas chinesas, olha que música animada, né? Ópera clássica chinesa é uma coisa ruim, né? E tá aí o casal real presidencial, quero dizer, né? Aí, quem escolhe, galera, o presidente da China, esse aqui é o primeiro-ministro. Esse aqui é o primeiro-ministro Li Keqiang. Primeiro-ministro. Quem manda é presidente, né? Primeiro... Eu escrevi errado aqui. Como é que apaga isso? Eu não sei. Primeiro-ministro. Pronto. Apaguei. Primeiro-ministro. Aqui é o partido... Quem escolhe é o Partido Comunista, que faz um congresso e não tem disputa, né? Não tem disputa. O que acontece é que é o seguinte, o Partido Comunista escolhe os principais nomes, né? Escolhe o nome, e os membros do Partido Comunista ratificam a escolha do comando do partido, que a gente chama de Politburo, né? Que é um termo genérico usado também na época da União Soviética, né? Os dirigentes máximos, né? Os dirigentes máximos do partido. E aí a escolha é feita ali e simplesmente se acata. Nessa última escolha agora, teve até transmissão ao vivo pela televisão, a cerimônia, né? Teve um certo frenesi, houve um certo festejo em relação ao processo eleitoral, entre aspas, até porque se copiando um modelo do Ocidente, como se a China fosse um país realmente democrático. Mas não tem nada de democrático.
Pelo contrário, você sabe que existe toda uma perseguição aos ativistas políticos. Muitos deles são presos por fazerem críticas ao governo chinês. Existe uma política, inclusive, de controle de natalidade, né, que é uma coisa também pouco democrática. O país é obrigado a pessoa a ter no máximo 2 filhos na cidade, ou se morar no campo, 3 filhos. Então eu trouxe aqui um quadro para vocês, que eu vou mostrar agora, com os principais desafios da China atual, da China moderna. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Obrigado, Marcos. Aqui, então, os desafios da China atual. Por exemplo, a questão de se crescer menos. A China já cresceu mais, a China já cresceu 2 dígitos. Hoje está crescendo menos, 7%. Ou seja, saber lidar com um crescimento menor e investir menos e melhor. Obras mal planejadas, estruturas ociosas, esse é um grande desafio. E incentivar o consumo. O chinês tem o hábito de poupar muito e comprar pouco, ou seja, para aquecer a economia, a ideia de consumir. Lidar com os idosos. A China está ficando um país velho, né? Cada vez mais. Você imagina 1 bilhão e 400 milhões envelhecendo. A China tem que estimular, inclusive, agora ter mais filhos, né? Acabou sendo essa necessidade. Grande questão atual da China: coibir a corrupção. Coibir a corrupção. Corrupção, grande problema da China hoje. Corrupção endêmica. Tomando conta dos quadros do Partido Comunista em todos os aspectos, né? A corrupção é um grande problema da China. Eu sei que no Brasil não existe corrupção, deixa eu explicar o que é. É quando o funcionário público ele leva vantagem em alguma coisa, ele recebe... Porra, imagina que a gente não sabe. A gente tem aula de corrupção, não é verdade? País corrupto como o nosso, infelizmente. Então a questão da corrupção. E para terminar, vamos lá no slide, controlar a insatisfação popular, né, das manifestações, dos protestos que lá acontecem. Aí a questão da corrupção, aí a questão dos investimentos, né, cidades fantasmas, existe essa preocupação com a China, uma ilha inteira vazia só, porque foi mal planejada. A China hoje tem tido greves, né, você vê o pessoal em greve, fazendo um protesto na China, e aí o ativismo, né, chineses se opondo ao regime chinês. Esse é o ativista Ai Weiwei, que é bastante conhecido. Né? E a população envelhecendo, a China revendo o controle de natalidade, que é um tema interessante. Inclusive mudou a política do filho único, agora pode ser um filho na cidade e 2 no campo. Beleza? Esse é o diretor de cinema, Zhang Yimou, que foi punido com $1 milhão porque tinha mais de 2 filhos, né? Tinha 2 filhos, na verdade, né? E ele não podia ter 2 filhos, ele tinha 2, quantos filhos? Tinha 3 filhos, na verdade. Tinha 3 filhos. E aí foi punido, teve que pagar $1 milhão. E as regiões que a China sempre evita a independência, que é Xinjiang, que é uma região separatista, e o Tibete, que é bem famosa. Beleza? Essas são as grandes questões da China, temas, né, sobre essa abertura da China que eu acho interessante. E agora nós vamos para a nossa primeiro intervalo, primeira vinheta, e põe na tela, Marcos. Valeu, daqui a pouco eu volto.